Queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje será uma pregação da Palavra de Deus que se chama O Poder de Adão. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Também tem o site Apoia-se o canal Querida Dani e também tem a minha caixa postal para quem deseja me enviar recebidos. A palavra do Senhor em Gênesis 1:27 está escrito: Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Bom, aqui na palavra do Senhor nos deixa claro que Deus, ele deu o governo para Adão sobre todas as coisas na terra. E qual é a maior prova disso? Adão, ele não trabalhava, porque no jardim do Éden era tudo perfeito e tudo estava debaixo do governo e do domínio de Adão. Adão, ele simplesmente mandava e tudo acontecia, tudo teria que obedecê-lo, porque Deus tinha dado a ele essa autoridade de dominar sobre tudo que ele tinha criado na terra. Adão só estava abaixo da autoridade, governo e domínio de Deus. Acima de Adão, além de Deus, não tinha mais ninguém. Adão não era filho, Adão era imagem e semelhança de Deus, Adão era criatura. E o vídeo nós vamos falar sobre o poder de Adão. Adão tinha um poder, sim, lá no Jardim do Éden, não é da maneira que muitas vezes nós imaginamos. O Jardim do Éden, que muitas vezes nós conhecemos na nossa cabecinha, que era tudo perfeito, que era tudo paz e tudo alegria e era tudo bonito. Gente, a gente não tem noção de como realmente era incrível tudo que Deus tinha criado para Adão no Jardim do Éden. Excede o nosso entendimento. Para nós é loucura o que eu vou dividir com vocês aqui agora, mas o Senhor me trouxe respaldo bíblico para pregar tudo que eu vou pregar para vocês. É uma nova revelação e eu creio que trará uma nova visão em relação ao poder de Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Como Adão, ele tinha o governo e o domínio sobre todas as coisas, podemos analisar essa palavra e entender que tudo que existia tinha que obedecer a Adão. Por exemplo, os animais. Na Bíblia diz que Deus, ele concedeu a Adão o direito de colocar nome sobre todas as coisas. Por exemplo, uma vaca, ela só é chamada de vaca porque Adão criou esse nome. Um gato é chamado de gato porque Adão criou esse nome. A mulher, ela é chamada de mulher porque Adão criou esse nome. Os nomes das criaturas não foi Deus que deu. Os nomes das criaturas, Papai do Céu concedeu esse privilégio a Adão. Ou seja, os nomes que conhecemos vieram da boca de Adão. Adão, ele tinha Deus como seu exemplo e na palavra do Senhor diz que Deus, ele visitava Adão na viração do dia, todos os dias, ou seja, lá para umas 6 horas da tarde, Papai do Céu descia do céu e vinha de encontro a Adão face a face e ali Deus ensinava a Adão tudo o que ele precisava aprender. Adão, ele não aprendeu as coisas por mágica, ele não aprendeu as coisas por instinto. Adão não era um homem das cavernas que foi aprendendo tudo na pancada, não. Adão tinha um mestre e seu mestre era o Criador que todos os dias descia na terra e ensinava a ele tudo o que ele tinha que aprender. Adão, ele tinha o domínio sobre todas as coisas. Por exemplo, Adão, se ele falava para um leão, leão, vá para a direita, o leão ia para a direita. Se Adão falasse para uma girafa, girafa, corra, a girafa corria. Se Adão falasse para um elefante, elefante, pula, o elefante pulava. Todos os animais obedeciam a Adão e tudo que existia obedecia a Adão. Adão não trabalhava. Adão não trabalhava, porque Adão não trabalhava. E quem cultivava as frutas, tudo que existia?
Na palavra do Senhor diz que no Jardim do Éden não chovia, porque a primeira chuva relatada na história da Bíblia veio no dilúvio de Noé. Antes do dilúvio, como que havia comida sendo que ninguém trabalhava? Porque Adão, ele observava a Deus. Eu digo isso com as minhas palavras. Deus é o Deus do haja. Deus é o Deus criador e ele fez tudo através do poder da palavra. Tanto é que na Bíblia diz que Deus, ele disse: haja luz. E assim foi. Haja água. E assim foi, ou seja, Deus é o Deus do haja. E eu creio que Adão, mesmo depois de criado, ele observou a maneira que o seu criador, seu mestre, trabalhava e assim ele foi aprendendo com o Papai do Céu. Ele descobriu o poder da palavra através da possibilidade que ele tinha de dar nomes a tudo que existia, e quando ele liberava uma palavra de ordem, essa palavra era cumprida, porque ele tinha poder em suas palavras. Adão, ele usava o poder da palavra em seu favor. E como estava tudo debaixo do domínio dele, eu, Daniela, usando as minhas palavras, usando da minha fé, eu acredito que o mar obedecia a Adão, eu acredito que o vento também obedecia a Adão, eu acredito que as árvores e as plantas e as frutas obedeciam a Adão simplesmente pelo poder da ordem da palavra que estava sobre ele. Ele mandava em tudo porque Deus tinha capacitado ele com essa autoridade. Então eu, Daniele, com as minhas palavras, acredito que Adão não era submetido nem mesmo às estações. Eu acredito que tudo que existia na terra era submetido a Adão. Então eu acredito que Adão, ele não precisava esperar, por exemplo, uma fruta nascer para ele comer. Ele simplesmente dava uma ordem para aquela árvore: árvore, me dê um fruto, e a árvore, ela simplesmente tinha que obedecer e puf, a fruta simplesmente aparecia e Adão comia daquela planta. Isso é o que eu acredito, é a minha fé, ok? Eu acredito que Adão, ele mandava no vento. Eu acredito que se Adão quisesse andar sobre as águas, ele também conseguiria. Por quê? Porque o mar estava debaixo do domínio, do governo de Adão. Eu acredito que se Adão, ele não precisava pescar, ele simplesmente dizia para os peixes: peixes pulem para fora do mar, e os peixes pulavam para fora do mar. Satanás, quando ele viu que Adão tinha o governo e o domínio de todas as coisas, ele ficou com muita inveja de Adão, como ele ficou com inveja um dia do próprio Deus lá no céu, e por isso foi expulso. Satanás sabia o princípio de senhorio e escravidão. O escravo, ele obedece ao seu senhor. Você se torna escravo daquilo que você obedece. Naquele momento de prova, Deus deu uma ordem a Adão e Satanás deu outra ordem. Deus disse a Adão: Adão, não coma desse fruto, porque certamente você morrerá. Porém, Satanás disse: é mentira, você não vai morrer. Pode comer desse fruto, porque você será como Deus. E, infelizmente, Adão obedeceu a Satanás. Assim que ele obedeceu a Satanás, ele deixou Deus como seu senhor e ele passou a ser escravo de Satanás. E assim Satanás se tornou senhor de Adão. Satanás se tornando senhor de Adão, tudo que Adão tinha, Satanás simplesmente roubou. E Adão perdeu todo o governo e domínio. E infelizmente o pecado e a maldade entrou na terra pela queda de Adão. E quem começou a governar todas as coisas? Satanás. Infelizmente o vento começou a obedecer Satanás, os mares começaram a obedecer Satanás, os frutos começaram a obedecer Satanás, as árvores começaram a obedecer Satanás, os animais começaram a obedecer Satanás e os seres humanos começaram a obedecer Satanás. Satanás roubou o lugar de Adão. Satanás, ele se tornou o governador de toda a terra e toda a terra estava debaixo do domínio de Satanás. O que aconteceu na Bíblia? Nós conhecemos a Bíblia, toda a história, e sabemos que a humanidade sofreu muito até a chegada de Cristo. E sabemos que houve-se muitas intervenções, muitos heróis da fé, Noé, Davi, Sansão,
muitos heróis da fé conhecidos, porém nenhum deles conseguiu vencer o pecado e no final todos eles se tornaram escravos de Satanás, infelizmente. Apesar de muitas vitórias, apesar de Deus sempre intervir, não havia um justo sequer que tinha conseguido novamente recuperar o governo que Adão tinha perdido. Porque para você vencer o pecado, você nunca pode ser escravo do pecado, porque você tem que vencer o pecado para se tornar autoridade acima do pecado. E na Bíblia diz que nenhum dos heróis da fé até Jesus conseguiram vencer o pecado. Na Bíblia diz em 1 Coríntios 15:45 que Jesus, ele é o segundo Adão. Jesus, ele é o plano perfeito já constituído e estabelecido por Deus desde a fundação de todas as coisas. Deus já sabia na possibilidade da queda de Adão. Deus, ele já tinha total entendimento de que Adão poderia cair e assim Deus já tinha uma segunda carta na manga se acaso isso acontecesse. Deus não queria que Adão caísse, mas infelizmente aconteceu, porém Deus não foi pego de surpresa e ele sabia, se Adão cair, eu tenho um segundo Adão, eu tenho um remédio, eu tenho uma cura, eu tenho um antídoto para esse erro de Adão. Ou seja, Deus, ele sempre está preparado. E o que aconteceu? Jesus, ele é o antídoto, Jesus, ele é, aleluia, a restituição desse governo, Jesus é a cura. E qual é a maior prova disso? A Bíblia me traz essa legalidade, essa autonomia, essa autoridade para dizer em 1 Coríntios 15:45 que Jesus, ele é o segundo Adão. Por quê? Porque Jesus foi o segundo homem perfeito que pisou na face da terra. Adão era perfeito de fato, porém Jesus também foi perfeito como Adão, e Jesus tinha total entendimento de quem ele era. Jesus sabia que tudo que Adão fazia, ele também podia fazer. Ou seja, Jesus, ele andava na terra como o segundo Adão e ele tinha consciência de que além dele ser filho de Deus, ele também era o segundo Adão e ele entendia que Adão tinha o governo e domínio sobre todas as coisas. Então Jesus, eu digo com as minhas palavras, pensou: se Adão podia, eu também posso, porque eu sou o segundo Adão. Se Adão mandava em todas as coisas, eu também posso, porque eu sou o segundo Adão e tudo está debaixo do meu governo. E a maior prova disso é que, por que Jesus ele andou sobre as águas? Porque ele era Deus? Também, mas a Bíblia diz que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele se despiu da sua glória para habitar no meio de nós pecadores e ele se fez servo de todos. E o próprio Jesus disse: tudo que eu faço em meu nome, vocês poderão fazer até mesmo obras maiores. Tudo que Jesus fez, ele nos trouxe a possibilidade de segui-lo e fazer igualmente a ele. Ou seja, Jesus, ele era Deus, mas ele andou sobre a terra com as limitações humanas, porém consciente do poder e governo que Adão tinha no Jardim do Éden antes da queda, e ele sabia que ele era o segundo Adão e ele começou a andar na terra em forma humana como ser humano, porém, aleluia, como um ser humano perfeito, não corrompido. Ele começou a manifestar o que o ser humano foi chamado para ser: governador, dominador de toda a terra. E a maior prova disso é que Jesus, ele andou sobre as águas e ele disse para Pedro: Pedro, vem. Pedro também andou sobre as águas. Na palavra do Senhor diz que os ventos se levantaram contra o barco e Jesus disse: vento, cala-se, e o vento, ele se calou. Adão também podia fazer isso. Na palavra do Senhor diz que quando Jesus, ele deu a ordem para os peixes irem para o lado do barco de Pedro, aconteceu, e na Bíblia diz que quando Pedro puxou as redes, houve-se ali uma grande pesca com grande fartura de peixes. Por quê? Porque os peixes obedeceram a ordem de Jesus e foram para o lado que ele tinha ordenado. Adão também podia fazer isso.
Na Bíblia diz que Jesus, quando ele caminhava sobre a terra, ele avistou uma figueira que não estava em tempo de dar frutos, e ele disse para aquela figueira: figueira, me dê um figo, e aquela figueira não o obedeceu. E naquele momento ele amaldiçoou a figueira, e os discípulos e todas as pessoas que estavam ao redor de Jesus não entenderam por que Jesus fez aquilo. Jesus, mas por que você amaldiçoou essa figueira? Ela não teve culpa, ela não deu fruto porque ela não está no tempo de dar fruto. Mas Jesus sabia que ele era o segundo Adão, e ele sabia que ele tinha o governo e o domínio sobre todas as coisas, e ele tinha consciência de que aquela árvore deveria obedecê-lo independente das estações, porque Jesus não estava submetido às estações. As estações e tudo que existia estava debaixo do governo e do domínio dele. Aquela árvore foi rebelde e ela simplesmente não obedeceu ao governo que estava sobre Jesus, por isso ela foi amaldiçoada. Satanás também tinha consciência de quem Jesus era. Além de Satanás saber que Jesus era o Filho de Deus, ele também sabia que Jesus era o segundo Adão, e ele pensou: se eu conseguir derrubar o primeiro Adão, obviamente eu vou conseguir derrubar o segundo Adão. E na Bíblia diz que Satanás foi tentar Jesus no deserto, e a maior prova de que Satanás tinha o governo sobre toda a terra que ele tinha roubado de Adão foi quando ele disse para Jesus: Jesus, todo esse reino, toda essa terra, todos os reinos, todos os impérios, tudo que existe, toda essa terra é minha, e tudo isso eu te dou, se você se prostrar e me adorar. Jesus sabia que Satanás governava todas as coisas, porque ele tinha roubado o governo de Adão. Mas a partir do momento que Jesus ele não obedecia Satanás, o pecado não dominava Jesus. Arreda, Satanás, somente ao Senhor eu me prostrarei. Naquele momento, Satanás foi embora, porque ele não conseguiu fazer com Jesus o mesmo que ele fez com Adão. Satanás, ele queria que Jesus o obedecesse para que assim Jesus se tornasse escravo de Satanás. Mas Satanás não conseguiu, porque Jesus não obedeceu Satanás em nenhum momento. Jesus permaneceu de cabeça erguida, firme, dizendo não, não e não a Satanás, porque ele deixava claro para Satanás: você não é meu Senhor e eu não sou o teu escravo, por isso eu não te obedecerei. Eu sou escravo de meu Pai e obedecerei somente ao meu Deus e o meu Pai. Então na Bíblia diz que quando Jesus ele foi para a cruz, ele venceu a morte. E na Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, somente quem peca morreria. Adão ele foi criado para viver eternamente. Deus não criou Adão para que ele perecesse, porém quando o pecado entrou, Adão veio a morrer. Porém, se Jesus ele não fosse para a cruz, ele com certeza seria imortal como ser humano, naquele corpo que ele se encontrava, e ele estaria vivo até hoje. Por quê? Porque enquanto ele não pecasse, a morte não tinha domínio sobre ele, porque está escrito que o salário do pecado é a morte. Se não há pecado, não há morte. Ok? Então o que aconteceu? Jesus ele nunca pecou. E por que ele morreu? Houve-se uma injustiça. A morte ela não poderia tocar em Jesus. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado. O mundo espiritual ele é cheio de princípios, e esses princípios não são quebrados, porque está escrito: céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Ou seja, como Jesus nunca tinha pecado, a morte não poderia tocar em Jesus. Ela não tinha o direito de tocar em Jesus. Mas ela tocou. E houve-se ali uma grande injustiça. E naquele momento, Jesus se levantou e ele enfrentou a morte. E ele disse: morte, você me tocou, mas você não podia me tocar, porque eu não tenho pecado. E por você ter falhado, e por você ter desobedecido esse princípio, eu agora sou o teu Senhor. Eu agora domino sobre você, morte. E agora
tudo que existe, tudo que um dia esteve nas mãos de Adão, volta para as minhas mãos, porque Satanás, eu venci. Você me venceu na injustiça. Com Adão, você foi esperto e astuto. Você trabalhou dentro das legalidades de Deus e por isso conseguiu o governo e o domínio, mas comigo você agiu na injustiça. Você tentou me matar e conseguiu de fato por um breve tempo, mas eu não tinha pecado. Então por isso devolve tudo que você roubou de Adão, porque agora eu te venci. E neste momento, todo o governo que um dia Satanás roubou de Adão, ele perdeu e voltou tudo para Jesus. Por isso que Jesus disse: todo domínio do céu, da terra e debaixo da terra está em minhas mãos e eu dou para quem eu quiser. Satanás, ele tinha todo o governo e ele dava para quem ele queria. Jesus hoje tem todo o governo. Satanás não tem nada, ele perdeu tudo. E a última palavra nunca vai ser da morte, porque a morte hoje está submetida a Jesus. A última palavra sempre será de Jesus. Hoje, a morte para tocar em qualquer um pode ser ímpio. Quem for, antes tem que pedir permissão para Jesus. Antes a morte levava quem ela queria, simplesmente pela liberdade que ela tinha no mundo espiritual, regada com princípios que o próprio Deus tinha criado. Porém, hoje a morte não é livre para fazer aquilo que ela quer. Hoje a morte e Satanás são escravos de Jesus e têm que obedecer Jesus, porque Jesus venceu. Então hoje até para a morte tocar alguém, ela tem que pedir permissão. Para Satanás levar alguém, ele tem que pedir permissão para Jesus. A última palavra, para a glória de Deus, Jesus hoje concedeu esse governo e ele devolveu à igreja. Jesus, ele disse: todo domínio, toda autoridade no céu, na terra e debaixo da terra foi dado a mim e eu dou a quem eu quero. Eu dou essa autoridade, esse domínio, esse governo à minha noiva, à minha igreja, que por ela eu morri, a minha amada. Então tudo que a minha noiva pedir em meu nome, assim será feito, porque um dia Adão se moveu pelo poder da palavra. Quando Adão falava, assim era, mas a minha noiva, se moverá pelo poder do meu nome, e eu sou o próprio Haja. Eu sou o verbo vivo. Adão, ele vivia somente em visitações. Adão, ele vivia o que era possível a ele. Adão era limitado ao extraordinário da terra. Porém, a igreja, ela tem domínio pelo poder do nome de Jesus na terra e também no céu, porque está escrito que o que é ligado aqui na terra será ligado no céu. Antes, Adão, ele não podia ligar ao céu. Adão, ele era limitado, apesar de ser extraordinário, tudo que ele vivia, ele era limitado ao governo da terra, mas a noiva, a igreja, além de ter sobre as mãos o poder de Adão, ela também tem o poder do Filho de Deus. Antes, Adão, ele era visitado na viração do dia. Hoje, o próprio Deus habita em nós e o poder do haja está em nossas bocas. E na palavra do Senhor diz que onde havia pecado, superabundou a graça. Se Adão fazia o extraordinário, imagina nós que somos a igreja, que somos a noiva, que o Espírito Santo habita em nós, que fomos comprados por um alto preço de sangue, aleluia, e que o poder do haja, o próprio verbo vivo, Jesus, está em nossos lábios. Antes Adão, ele simplesmente dizia: acontece isso, acontece aquilo, e tudo aconteceria. Hoje, conosco, o poder da palavra nos foi devolvido, porém, nós dizemos, em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, seja liberto, em nome de Jesus, eu vou conseguir, em nome de Jesus, eu não vou parar, em nome de Jesus, seja renovado, em nome de Jesus, eu vou vencer, em nome de Jesus, porque o nome de Jesus se tornou, aleluia, a chave em nossos lábios sobre todas as coisas. O nome de Jesus, ele é o governo, ele é o domínio sobre tudo que existe no céu, na terra e debaixo da terra. Há poder no nome de Jesus. No nome de Jesus,
há poder de governo sobre todas as coisas. Amém? Nós somos bem-aventurados, vivemos no tempo do segundo Adão, vivemos cobertos pelo sangue de Jesus na autoridade de filhos. Adão era criatura e ele já governava sobre todas as coisas. Agora imagina você que é filho, que vive debaixo do governo como filho. Adão era imagem e semelhança de Deus e criatura. Você é imagem, semelhança, coberto pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você, haja o nome de Jesus, o verbo vivo está em teus lábios e você se tornou filho de Deus. Não existe impossível para a tua vida, não existe impossível para a minha vida, por isso que Jesus disse, o que pedirem em meu nome, não duvidando, assim será feito, porque tudo é possível ao que crê. Adão era limitado. Para nós não existe impossibilidades em Cristo Jesus. Amém? Eu declaro em nome de Jesus aí onde você está que tudo que Jesus venceu na cruz, o governo de Adão volta para a tua vida agora. Recebe o governo da tua vida, recebe o governo do teu corpo, recebe o governo da tua história. O teu corpo, a tua carne está debaixo do teu domínio, porque Jesus habita em você. Satanás não pode te dominar, Satanás não pode te tocar, porque Jesus venceu e sobre o domínio ele está, e sobre o governo de todas as coisas ele está. Há poder no nome de Jesus. Haja domínio próprio sobre a tua vida, haja domínio sobre os teus filhos, haja domínio sobre o teu casamento, haja domínio sobre a tua história, em nome de Jesus. Haja domínio sobre a tua saúde, haja domínio sobre a tua família, haja domínio, haja o princípio do reino, haja céu na terra, em nome de Jesus, que os princípios do reino venha sobre a tua vida. Haja reino de Deus, haja o reino de Deus na tua vida, em nome de Jesus. E que esse vídeo edifique a fé de vocês, em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe. Satanás não tem governo, não tem domínio sobre nada, todo domínio e governo está em Cristo Jesus e nele podemos todas as coisas, porque está escrito, tudo posso, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia! Não abra mão do governo que Jesus ganhou para a tua vida. Não abra mão do governo que Jesus venceu pela tua vida. Não devolva a Satanás aquilo que Jesus entregou nas tuas mãos. O governo voltou para as tuas mãos. Satanás perdeu e Jesus venceu. Amém? Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.